Vamos lá, pessoal, então, a nossa aulinha aqui para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Fernando Bezerra, estou aqui representando o Colégio Estadual Aldiano Rocha. Essa aula era destinada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, da escola pela qual sou professor das turmas do primeiro ano A, B e D. E o objetivo da nossa aula é praticar aqui com dois exercícios alguns conceitos que estamos trabalhando nesse primeiro bimestre, de propriedades gerais da matéria. Vamos trabalhar aqui conceitos de volume e densidade. Eu vou apresentar então aqui, agora, vou abrir a apresentação. Beleza. Então, seguinte. Temos aqui propriedades gerais da matéria. No primeiro exercício, a gente vai trabalhar aqui um pouco de raciocínio matemático, ao mesmo tempo em que vemos aqui algumas ideias relativas ao volume. A gente tem nesse primeiro exercício aqui o exercício pedindo que a gente determine o número de gotas necessárias para encher um recipiente com 0,20 litros. E aí, de início, é dado no exercício as informações de que 1 microlitro corresponde a 10 elevado a menos 6 litros, enquanto que o volume de uma gota é igual a 50 microlitros, que seria aproximadamente a 50 vezes 10 elevado a menos 6 litros. Como o exercício quer saber o número de gotas necessárias para encher um recipiente de 0,20 litros, e a gente tem aqui o volume de uma gota, a nossa resolução vai se dar basicamente da seguinte forma. Primeiro, a gente transforma o valor de 0,20 em valor de notação científica. Por quê? Porque a gente tem aqui o valor de microlitro sendo dado em notação científica. Né? É por uma questão aqui de facilitar a resolução do nosso exercício, realmente. Como microlitros é uma unidade de medida que a gente não trabalha usualmente, e litros sim, então faz sentido que a gente transforme o 0,20 em notação científica e tudo que está aqui também em unidade de litro para que fique uma coisa só e fique mais fácil de trabalhar. Depois a gente vai determinar quantas gotas são necessárias para se obter essa quantidade de 0,20 litros. Beleza. Antes de mais nada, temos aqui uma tabelinha em que indica, em que temos algumas unidades, né? Alguns símbolos e prefixos para a unidade de volume, né? A unidade de medida de volume. Então, estamos trabalhando a grandeza volume e temos aqui, e a unidade de medida para volume é litros, mas esse litro pode ser representado como microlitro, centilitro, simplesmente litro, entre outras formas. São todas situações possíveis para os nossos exercícios, para os exercícios que a gente vê nos livros, nos vestibulares, etc. E aí, então, a gente tem aqui, ó, microlitro como símbolo, né? Vou voltar aqui, como esse símbolo. Temos outros exemplos aqui, o cent, que talvez é o mais conhecido. Beleza. Para a gente transformar aqui o 0,20 litros em notação científica, a gente tem que perceber primeiro que 0,20 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1, né? A gente vai aqui pelo conhecimento de notação científica, que a gente já está também exigindo um pouco do conhecimento que, teoricamente, foi trabalhado nos anos anteriores em matemática. Então, veja, a gente tem uma vírgula aqui após esse 2. Se a gente puxa essa vírgula aqui para frente, do 2, para trás do 2, a gente vai ter 2, só que o 2 agora vai ter que ser multiplicado por 10 elevado a menos 1, que esse é o princípio da notação científica, certo? Beleza, a gente transformou isso aqui em notação científica, era o primeiro passo. Agora a gente tem que pegar aqui o raciocínio das gotas. Se uma gota vale 50 microlitros, 50 microlitros é igual a 50 vezes 10 elevado a menos 6 litros, isso daqui é um valor ainda muito distante daquilo que a gente tem que alcançar aqui em cima, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a gente vai raciocinando, né? Uma gota vale 50, duas gotas vale 100, quatro gotas vale 200. No 200, a gente já vê alguma coisa similar ao número que a gente tem que chegar, que é o 2 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Tem um 2 aqui do 200. Mas 200 ainda não tem como, a gente não consegue escrever esse 200 microlitros da mesma forma
que 2 vezes 10 elevado a menos 1, porque 200 microlitros é 200 vezes 10 elevado a menos 6, porque um micro vale 10 elevado a menos 6, certo? Pelo que a gente tem visto. Então, não são 4 gotas. Seriam quantas gotas para chegar no valor de 2 vezes 10 elevado a menos 1 litros? Bem, perceba que 200 vezes 10 a menos 6 também pode ser escrito como 2 vezes 10 a menos 4, uma vez que esses dois zeros aqui vai abaixar esse 6 em 2 unidades. Só que o 6 ele tem que se igualar ao 1 e não a 4, como está atualmente. Então, para que o 6 chegue no 1, eu tenho que ter, ao invés de 2 zeros para aumentar esse número, eu tenho que ter, ao invés de 2, eu tenho que ter 5 zeros. Então, então, ao invés de 4 gotas, que corresponde a 200, eu tenho que ter 4.000 gotas, que vai corresponder a 200.000. Então, 4.000 gotas, eu tenho um valor de 200.000 microlitros. 200.000 microlitros vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1 litros. E aí aqui sim a gente tem um valor que a gente estava querendo alcançar. Então, para que eu tenha 0,20 litros, eu preciso de 4.000 gotas, porque 4.000 gotas corresponde a 200.000 microlitros. 200.000 microlitros é a mesma coisa que 200.000 vezes 10 elevado a menos 6. 200.000 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1 litros, que é a mesma coisa que 0,20 litros. Raciocínio matemático, ideias a respeito de volume, entre outras coisas. É bom sempre dar uma vista aqui nessa resolução novamente para que fique claro tudo que foi feito. Aqui nesse outro exercício, a gente tem um exercício sobre densidade. O enunciado diz: a relação entre o volume e a massa de 4 substâncias A, B, C e D está mostrado no gráfico. Se os cilindros... Beleza, aí, essas substâncias foram utilizadas para construir 4 cilindros maciços. A massa de cada cilindro e a substância que constitui estão indicadas na tabela abaixo. Tem o cilindro 1, 2, 3, 4, a massa desses cilindros e as substâncias que estão nesses cilindros. E aqui temos um gráfico que diz o comportamento dessas substâncias quando a gente está falando da relação volume e massa. A pergunta do exercício é: se os cilindros foram mergulhados totalmente em um mesmo líquido, cuja densidade é de 0,80 gramas por centímetros cúbicos, quantos cilindros permanecerão no fundo do recipiente? Para a gente resolver esse exercício, a gente primeiro tem que buscar a ideia de densidade. O que significa densidade? Densidade, ela é a relação entre a massa e o volume do material, né? Precisamos, antes de mais nada, calcular a densidade, lembrando que para calcular a densidade utilizamos as informações de massa e volume contidas na tabela anterior. Densidade massa sobre o volume. A gente vai calcular, então, a densidade de cada uma das substâncias que foi falado, da substância A, B, C e D, beleza? Então, aqui no gráfico a gente tem substância A, B, C e D, seus respectivos valores de massa e volume, 8 gramas de massa para 8 centímetros cúbicos de volume, 9 gramas de massa para 6 centímetros cúbicos de volume, assim por diante, C e para D. Esses valores de massa aqui dos cilindros, inicialmente eles não vão ser importantes para a gente. O exercício que ele vai fazer ele quer que você faça análise mediante o valor de densidade. Para você obter o valor de densidade, você precisa só dessas informações que estão nesse gráfico aqui. Essa massa aqui de fora aqui, inicialmente, não vai ser importante, porque ela está dando a massa total do cilindro. A gente quer saber a massa da substância e o volume da substância para a gente obter o valor de densidade da substância. E aí, a gente fazendo essa divisão da massa da substância pelo volume da substância, a gente tem densidades iguais a 1, 1,5, 2,5 e 6. Como o exercício pede que a gente analise quantos litros permanecerão no fundo, ou seja, quantos irão afundar, e considerando que o líquido possui uma densidade igual a 0,80 gramas, o que a gente pode concluir? Qualquer corpo que é mais denso do que o outro vai tender a ficar na região mais abaixo do que a gente está analisando, né? Então, um líquido mais denso vai ficar mais abaixo, o líquido menos denso vai ficar mais acima. Como esse líquido que tem densidade 0,80 é o que a gente está analisando, e ele é menos denso do que todos os que estão nos cilindros, então o que vai acontecer? Todos os cilindros vão afundar. E esse líquido de análise ele vai ficar em cima. Ou seja, a resposta que a gente tem é que todos os cilindros irão para o fundo. Beleza? Então, é só
alguns conceitos aí bem principais para esse assunto. Novamente, essa aqui são exercícios do primeiro ano do ensino médio, aqui representando o Colégio Estadual Claudino Rocha, da Coordenação Regional de Formosa, da disciplina de Química. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenhamos aproveitado bem essa aulinha. Estamos aqui alguns contatos. Obrigado.